Shalom, shalom, boa noite para todos. Estamos com novidade hoje. Já falo já da novidade, mas você que acabou de chegar, você que ama podcast, dá uma olhadinha aí na sua inscrição, se você continua inscrito, se não, você aperta e clica no sininho e também ativa todas as notificações e deixa o seu like compartilhando, porque o assunto, a novidade é a seguinte: nós acabamos o livro de Apocalipse, entramos com outros assuntos no podcast, mas o Aquino teve uma ideia muito legal da gente continuar falando sobre os últimos dias em todos os livros da Bíblia, porque o Senhor ele deixou anunciado de Gênesis a Apocalipse. Não está só em Apocalipse. Apocalipse é o momento que ele deixa aberto, mas ele foi anunciando passo a passo do que aconteceria em Apocalipse no Antigo Testamento. Jesus falou nas epístolas, também está escrito, Jesus falou, nos evangelhos, e depois nas epístolas também a gente encontra. Por isso, acompanhe a gente, porque hoje é o dia de Daniel. Ouviu que foi revelado a Daniel. Mas eu ainda não cumprimentei a mesa, e eu queria dizer boa noite ao pastor Osano, Pepeu para muitos. Boa noite, pastora Naira, pastor Jonas, Aquino. Boa noite, queridos. Boa noite. E creio que vai ser algo sobrenatural, a revelação de Deus na palavra. Amém. E boa noite, pastor Jonas. Excelente noite para todos, para nós aqui, para todos que estão acompanhando. E alerto a vocês para não se desconectarem, e pelo contrário, chamem pessoas que gostem desse assunto, pessoas que estão aguardando a volta do Senhor, porque vai ser tremendamente instrutivo o que vai acontecer aqui hoje, a partir de hoje, a contar com os livros proféticos. Então, o assunto é tremendamente quente. A didática, claro, né? Ele é o mestre dos mestres. Então, a didática do Senhor para conosco é ensinar pouco a pouco. É como a gente ensina para as crianças pouco a pouco. Ele também foi falando desse assunto tão importante, tão vasto. Imagina, ele ter que explicar que Jesus viria, depois explicar que ele voltaria. Me perdoa, é muita coisa. Me perdoa puxar a sardinha para o meu lado. Mas, depois da didática de Jesus, vem a sua didática, a didática que ele te deu, né? E você, como minha esposa, sendo um só comigo, sendo pastora do Pepeu, do Aquino, estamos todos aqui dentro do barco. Aliás, eu quero adiantar para você, que está nos ouvindo, que os mestres, na volta de Cristo, viverão na Nova Jerusalém. Viu? Isso está então, escrito como em ela é minha Isaías. esposa, eu vou ter livre acesso. Eu vou estar governando a Suécia, né? E vou estar, então, indo na Nova Jerusalém toda hora, com o corpo glorificado. Eu não tenho espaço, não tenho tempo, não tenho barreira física. Rápido, né? Vai ser tudo muito rápido. Vamos lá. Então, porque está escrito, né, que todos os que não chega, ensinam, né? o ensino Enquanto não sairá chega, a de gente vai empurrando Jerusalém. aqui, ó. Então, o ensino sairá durante o milênio, o ensino sairá de Jerusalém. E é claro que é Jesus em pessoa e também aqueles que ele colocou para ensinar. Mas vamos para Daniel, né? Daniel capítulo 2, você que é... Mestre, né? Daniel, mestre. Daniel. Profeta, né? Profeta, Daniel, mestre, mestre mesmo é Samuel, aí tem outros na Profeta Bíblia, também. Esdras. Profeta, mestre, Samuel. Já viu que todos os profetas são mestres? Mais ou menos. Daniel é mais profeta mesmo. Ele não ensinava. Mas esse não é o chamado dele. O chamado dele foi ser um impacto na geração dele, um impacto de santidade, um impacto de discernimento, sabedoria, vida de oração, tanta coisa. Ele realmente olhar para Daniel olhar para como você pode viver no mundo corrupto sem se corromper. É possível. Eu sempre mostro isso, que Daniel ele viveu um desafio, 3 anos, imagina. 3 anos, a mente dele foi bombardeada com ensinos, está escrito em Daniel capítulo 1, que foi colocado sobre ele e os seus amigos um ensino intensivo de 3 anos para ensinar a língua e a cultura. Quando a gente fala de cultura, o que era a cultura do tempo de Daniel?
era tudo que é Babilônia. É tudo que era errado, tudo contra Deus. E ele, mesmo debaixo, um jovem, né? Que mente conectada com Deus, mesmo debaixo dessa lavagem cerebral, desse trabalho no consciente e no inconsciente deles, ele se manteve completamente firme na palavra, para ver como ele era conectado com a palavra e com a oração. Mas chega em Daniel capítulo 2, ele já está lá na Babilônia, ele já está fixado, ele já passou por essa doutrinação, falando melhor. E, de repente, Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho, para a gente ver que Deus usa também pessoas das trevas, né? Porque Nabucodonosor era das trevas. Ele teve um sonho, ficou perturbado com o sonho, chamou os sábios não conseguiam revelar, e Deus deu sabedoria a Daniel. O sonho é o famoso, a gente já falou, só que hoje a gente vai ter um outro olhar sobre a estátua de Daniel. E de repente, nesse sonho, Daniel, ele fala, olha, o sonho que você teve é Deus falando com você, falando sobre os últimos dias. E ele viu uma estátua. Então, algo inteiro, algo contínuo, algo que seria a história da humanidade a partir do momento que Daniel estava vivendo, e Nabucodonosor, que era o reino da Babilônia, até os pés da estátua, que é a cabeça, até os pés da estátua, que são os últimos dias. Reinos. Quando a gente fala desses reinos, que a cabeça era de ouro, era a Babilônia, e depois a gente tem aqui, eu estou em Daniel 2:31, tá? A cabeça era de ouro, que era a Babilônia, o peito e os braços de prata. Mostrar o sonho para eles. Bom... Não, a estátua, o sonho só a estátua, né? Mostrando as partes, né? Pode ler. Reinos. Mas antes de ler, eu queria ir no versículo 31. Olha o impacto desse sonho. Tu, ó rei, estavas vendo... Eu estou lendo Daniel 2:31. Uhum. Vamos ficar nesse versículo 31 antes de ir para as partes da estátua. Tu, ó rei, estava vendo, e eis uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Aqui, para mim, destaca algumas palavras, e eu gostaria de conversar isso com a mesa. A estátua era grande. Então, é um governo que a estátua, ela, na visão de Nabucodonosor, ocupava todo o espaço. A gente está falando de globalização. A gente está falando... A estátua era única. Não eram várias estátuas. Uma estátua para o Império da Babilônia, uma estátua para o Império Medo-Persa, uma estátua para o Império Grego. Não. Era uma única estátua. Então, é um único governo. E é uma globalização. E eu queria conversar sobre isso. Já era uma sombra, né? Já é uma do que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje. Porque se a gente falar de 20 anos atrás, o mundo não estava. Estava começando uma movimentação para a globalização em termos de tecnologia, né, Aquino, que é a área do Aquino. Em termos de tecnologia, em termos de um movimento, começou a se falar sobre a necessidade de uma moeda única. Alguns assuntos começaram a ser ventilados e outros começaram a ser colocados em prática. De 20 anos para cá, nós tivemos um avanço na globalização fenomenal. A gente começou a ter notícias em tempo real. Quer dizer, o que acontece lá no Japão virou o quintal, o meu quintal. O que acontece no Canadá, estou falando de extremos, né? O que acontece no Canadá também virou o meu quintal. Não tem notícia que eu não viva em tempo real. Então, eu queria falar sobre essa globalização primeiro. Como que a palavra de Deus, pastora, ela é tão atualizada, né? Então, assim, Daniel, ele já falava dessa globalização, só que ninguém conseguia entender. Não. Mas eu queria jogar à luz aqui um detalhe, né? Que são jovens, né? Como Daniel. Daniel e os seus amigos são jovens. Quando a gente vai para Joel, capítulo 2... a gente percebe que sobre os jovens ali é liberada uma palavra profética. Eles terão visões, ou seja, eles vão ter revelação.
Então, é um nível assim para descodificar, né, o que Deus está dando só através de revelação mesmo. Mas você falou de jovens. Ao mesmo tempo que você tem essa boa notícia de que os jovens, que Joel 2 anuncia, que os jovens terão dons, revelação, entendimento como Daniel, eu creio que os jovens também estão vivendo o que Daniel viveu. Um bombardear na sua mente. Pior momento, uma doutrinação das trevas. A intenção das trevas é bombardear o consciente e o inconsciente. Tipo, aceitar o inaceitável, se conformar com o superficial. Hoje nós temos uma geração empolgada. A empolgação é diferente de ser como Daniel, estabilizado em Deus. Eu fico empolgado com um culto que tem uma pessoa que eu admiro, que é famoso, ou que canta, ou que prega e que é famoso. Eu fico empolgado porque eu estou numa mega igreja. Eu fico empolgado com algumas coisas, com um ajuntamento. Mas quando chega o fogo, como chegou para Daniel, será que fica em pé? Como Daniel? Mas você falou da doutrinação, né? E o Pepeu também. A intensidade na verdade, hoje, a questão dos jovens, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, hoje nós temos muitos jovens querendo a Deus, querendo ao Senhor, mas tem faltado o ensino. Né, tem faltado o que a gente chama aqui de doutrinação, né? Mas empolgação, mas esses jovens não estão querendo ouvir o ensino. É por culpa deles. Não é. É só olhar o cenário. Olhar o cenário. Quando a gente olha para Daniel, tem um cenário ali, você lê, parece que é bem romântico, é bonito. Daniel está influenciando, Daniel está se posicionando, mas aí você imagina o nível de cenário. Sim. Que ele tem que aprender uma nova língua, que ele tem que aprender a cultura, né? A cultura. É tudo que está sendo falado nesses últimos dias. Qual é a cultura de hoje? É Babilônia. É tudo pode. A cultura de hoje é tudo que é anticristo. A cultura de hoje, jovens que perderam a identidade. Ele não sabe se ele é um cachorro, se ele é um boi, terrível, né? Terrível, a transespécie. Louco, ele não né? É absurdo, uma loucura, né? uma absurdo, loucura. Né? Eu vi, né? Um que porque é tanto nome, aí eu já não sei. Aquele que se identifica com criança. Aí era um jovem que se comportava como neném. E a mãe alimentava ele como neném. E ele de chupeta, ele no berço. E aí tem um nome, assim como tem o transespécie, esse eu gravei, né? Aquele que não se identifica com animais, ele se sente confortável se comportando como um animal. Esse também se sente confortável se comportando como criança. E aí a mãe troca a fralda. E tudo isso está lá, está no TikTok, está no Instagram. E a mente vai sendo bombardeada. Com o que eu me identifico? Né? Então, aí você começa, eu acho que eu me identifico com isso, acho que eu me identifico com aquilo. Falta identidade. É a cultura de hoje. É uma língua. Quando fala de língua, hoje a gente tem uma língua nas redes sociais, é a língua dos haters, é aceitável você detonar como uma pessoa, é aceitável você cancelar. E é cristão. Aí, peraí, eu sou cristão, eu não posso participar desse grupo que odeia. Eu não posso participar desse grupo que detona uma pessoa, levando essa pessoa até a uma falência emocional, de tanto que eu estou cancelando essa pessoa. E o que a gente está vivendo? É o caos. É um nível de guerra. Agora, o que eu percebo, pastor, que por trás disso tudo, né, dessa doutrinação, de tudo isso que está sendo levantado, é uma forma de paralisar a revelação. Para que a igreja, para que os jovens, para que as pessoas não percebam e não recebam o nível de revelação que Deus quer liberar. Assim como liberou para Daniel, no pior momento da história de Israel, teve ali o remanescente que se levantou, mesmo na Babilônia, mesmo diante de todo um nível de doutrinação, de todos os níveis, Daniel permaneceu com seus amigos. Tem um livro que eu recebi, isso olha só, 30 anos atrás. Então, vocês vão me perdoar se eu não lembro o nome do livro, que eu não lembro. Mas eu lembro vagamente o título do livro. Era 5 crises e as 5 ondas, alguma coisa de 5. Mas o livro me impactou, só não lembro o título. Eu recebi da minha irmã. E eu morava em Maceió, a minha irmã mandou para mim.
E eu fiquei impactada, tanto que, 30 anos depois, eu lembro qual é o assunto do livro. Ele falava no livro que ele tinha tido uma visão de 5 ondas que viriam sobre o mundo globalizado. Olha, 30 anos atrás. Nossa. 5 ondas que ele chamava de 5 crises. Por isso que eu tenho certeza que parte do título é 5 crises. Então, eram 5 crises que viriam sobre a Terra nos últimos dias. Então, ele falava uma das crises, eu lembro, que era a crise econômica, que é o que a gente está vivendo. Então, ele falava que eram ondas coordenadas do inferno para uma destruição. E como que ele via como que se fossem tsunamis, que vinham para destruição. E ele ficava impactado, e ele falava, acabou o mundo. Era uma onda pior que a outra. Veio a das finanças, veio a da saúde. É tudo que a gente está vivendo. Saúde mental, saúde física, né? Mas aqui eu gravei mesmo vale a pena procurar esse livro. Vale. Já anotei, vou procurar. Gente, hoje a gente tem um Google. Digita 5 crises rápido. E as 5. Aí o que ondas. Ficou? Eu não sei, né? Se é Ondas de Deus, porque está muito grande para ser um título de livro, mas eu lembro que é 5 crises, sim. Aí, o que alentou o coração dele, e o livro gira em torno disso, é de que, de repente, ele via ondas maiores do que essas ondas horríveis. Só que essas ondas maiores, Deus falava, são as minhas ondas. Para cada onda das trevas tem uma onda minha, que vai cobrir. Tipo assim, se a gente ficasse conectado, se buscasse a Deus, então, tipo, para a onda de crise financeira, viria uma onda de restituição sobrenatural, como Elias. Elias viveu um problema de seca sobre a terra, mas não vamos falar a linguagem de hoje, de ficar milionário. Elias tinha provisão. Elias comia com abundância, mas não era o milionário. É porque foi doutrinadamente para você achar que os milionários, ser abençoado é ser milionário. Não, ser abençoado é você ter provisão. É você ser milionário de Deus e ter descanso. É você não ficar angustiado por causa da dívida ou porque não tem dinheiro para isso, para aquilo. Então, para cada crise tinha uma onda de Deus preparada. Então, vamos buscar, gente. Amém. Vamos buscar Amém. ondas de Deus. A gente falou em jovens, eu acho que seria importante a senhora deixar uma dica, uma direção para jovens, né? Sim. Nesse tempo de tanta guerra, né? Tanto ataque. Então, eu vou ler Daniel 1 para dar essa dica. Daniel 1. Você tá vendo? Daniel, gente, eu sou apaixonada por esse livro. Nem entramos na estátua. Eu amo o capítulo 1 de Daniel. Gente, então, vamos lá. Daniel, capítulo 1. Olha, o alvo das trevas era Daniel 1:4. Eram jovens. Então, você que está lendo, grifa jovens. Qual era o alvo? Eram os anciãos? Não. Tudo bem que as crianças... Pode ser jovem bem, há mais tempo. Mas jovem. Pode ser jovem há mais tempo também? Pode ser jovem há mais tempo, pode. Mas eram jovens. Que tipo de jovem? Sem nenhum defeito. Quem que é sem nenhum defeito? Gente, a gente está falando de jovens que viviam, que foram educados, e como Daniel, dentro dos princípios de Deus. Então, estou dando um recado mais grave, hein? Eu não estou falando que o alvo deles é jovem ímpio. O alvo das trevas é jovem dentro da casa de Deus. Meu Deus. É jovem sem defeito. Eu não estou falando... Não existe ninguém sem defeitos. Cristo é o único. Mas eu estou falando de uma vida de santidade. Jovens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não eram os únicos. Mas que a gente ficou conhecendo foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles são jovens... 4 jovens no meio de uma multidão de jovens que era o alvo de Nabucodonosor. Quem é Nabucodonosor? As trevas. Então, as trevas tinham como foco desestabilizar jovens que estavam dentro da casa de Deus. Então, jovens, o número 1, sem defeito, de boa aparência. Nós estamos falando de jovens com força, com saúde física mesmo, né? Agora que vai para inteligente. Instruídos em toda sabedoria. Que tipo de sabedoria? A espiritual. Revelação. Né? Porque aqui depois vem a intelectual. Primeiro eram jovens educados que frequentaram escola bíblica, que são líderes hoje de célula. São esses jovens que são alvo das trevas.
porque eles convivem num ambiente na igreja, mas eles estão no mundo globalizado, sendo atacados por TikTok, Instagram, vaidade, competição, porque hoje dentro da casa de Deus há uma competição também. São muitos talentos dentro da casa de Deus. São talentos no louvor, na dança, no desvirtuar, teatro. Desvirtuar, tipo assim, eu tenho um talento para cantar, tá? E Deus quer usar esse talento para você impactar multidões com essa unção, com a letra que Ele vai te dar, com a melodia que Ele vai te dar. Você vai impactar multidões. Esse é o seu chamado. Mas Ele quer que o jovem se encante com ele mesmo. Esqueça que esse dom foi dado para ele e com um propósito. E, de repente, é o que eu mais vejo, patinando no orgulho da fama, na vaidade. E, de repente, começa bem e termina mal. É o que eu mais vejo no Instagram. Explode 3, 4 milhões, 10 milhões de seguidores. Daqui a pouco a gente não ouve mais falar. Ou tem um escândalo, ou não ouve mais falar, já ninguém mais canta as músicas. Por quê? Porque não foi aquela que Deus queria te dar. Não é a música que veio do céu, é a música que você fez uma receita. É isso aí que está dando certo. Aí você vai e faz tipo a música que é a receita. Eu falei uma área, tipo assim, pregação. Deus te deu unção, Deus te deu graça. Mas aí você vai com uma receita. Hoje existe receita de pregação que dá certo. A pregação que dá certo é aquela que você... aí eu vou ser bombardeada. Eu vou ser apedrejada, mas eu vou falar. O escudo da fé. Eu vou colocar aqui o escudo aqui. O escudo da fé vai te proteger. Querido hater, um beijo para você. Então, a pregação que dá certo é a pregação que grita, é a pregação que já nem mais é frase de efeito, já nem é mais coach. Mudou a coisa, tá? Agora é uma pregação que, pelo menos em mulheres, o que dá certo é piada, é o que faz você, te afaga, te faz se sentir melhor e que grita muito e aí vai dar certo. Bom, então aí você fica com uma receita, né? Não do céu, uma receita que dá certo. Quando você vê, é tão sutil que quando você vê, você está fazendo isso. Você não está seguindo a receita do céu, você está seguindo a receita da terra, induzido. Porque dá certo, não foi bem programado, mas está lá no inconsciente, por isso que eu estou falando que é uma lavagem. Vai sendo sugerido. Bom, né? Então, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência. Aí sim, é o intelecto. E jovens hoje, graças a Deus, né? Eles têm um acesso à informação incrível. Para mim, esses rapazes eram gênios. Eram tidos como gênios dentro de Israel, como temos hoje. Eles eram por demais de inteligentes, eram doutos na cultura, doutos na ciência, e eles foram selecionados de uma maneira muito, obviamente, muito sábia pelo Nabucodonosor, porque o resultado depois desses rapazes lá na Babilônia é um resultado esplêndido, não só na questão da constância deles, na fé deles, né, na fé no Deus de seus pais, como também em discernir situações que nem mesmo os sábios da Babilônia conseguiam discernir. Então, eles eram garotos muito bem preparados e selecionados. Eles já eram selecionados. Nabucodonosor não teve tempo de ir nas universidades da época e quem é o melhor aluno aqui? Não, eles já eram destaques. Não, eu quero dizer para os jovens que as trevas estão de olho em você. Você é selecionado. Certamente. Você recebeu um dom, você recebeu um chamado que ele não quer que venha à luz. Tinha jovens, sim, concordo com o Jonas, tinha jovens com inteligência acima da média, como esses 4. Mas tinha uma multidão de jovens que tinha inteligência normal. Sim, mas eles tinham acesso à instrução. E aqui eu estou falando que nossos jovens hoje, graças a Deus, têm um acesso fenomenal à instrução intelectual. Não dá para comparar o acesso que tem hoje ao acesso de 50 anos atrás. Hoje os jovens têm muito mais acesso à instrução, eles podem ser até autodidatas, eles têm tanta coisa online que estimula esse tipo de instrução, de inteligência, enfim. Mas agora, vamos continuar. Doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem
competentes para assistirem no palácio do rei e aqui que pega, e que fosse ensinado a eles o quê? A cultura e a língua dos caldeus. Eu estou falando de reino. O reino dos caldeus. Sim. Nós temos a cultura do céu, nós temos a linguagem do céu. Qual é a linguagem do céu? Amor, perdão, mansidão, misericórdia, oração, empatia. Essa é a linguagem do céu. Qual é a cultura do céu? Santidade, unção. Essa é a cultura do céu. A cultura do céu é unidade. E hoje o que a gente vê é o contrário. Todo mundo querendo dividir, abrir o seu próprio reino, dividir a igreja para abrir o seu próprio reino. Então, a cultura dos caldeus era totalmente contrária à cultura do céu, que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego e mais um grupo enorme de jovens tinham sido criados. Agora é que vem a parte. No versículo 5, determinou-lhes o rei a ração diária. Vamos parar na ração diária? É o alimento. Isso é Apocalipse, né? Estamos falando de Apocalipse. Estamos falando. Qual é a ração diária? Do que é que você se alimenta, Jonas? Do que é que você se alimenta, Osano? Do que é que você se alimenta aqui? Não estou falando de comida, não. Palavra. Que tipo de alimento que você come? Hoje, os jovens estão sendo induzidos a não ter um devocional, a não ter um alimento diário, que é o pão nosso de cada dia, que é Jesus é o pão, o Jesus é a palavra. Então, esse contato, você ser exposto à palavra, e qual é? Você gasta, dá para ver, em qualquer telefone você vê. É só ver quantas horas os jovens gastam ouvindo e recebendo um alimento de até pregação do YouTube, isso, que ele não confere na palavra se é verdade mesmo. Então, quantas horas ele permanece nas redes sociais e quantas horas ele permanece no secreto? Queridos, nada substitui o secreto. Nada. Por mais pregações que você ouça, por mais coisas que você veja, nada substitui o teu contato pessoal com a palavra, que é o secreto. Então, esse foi o desafio, de alimentar esses jovens, uma superexposição a um alimento que não é o verdadeiro alimento. E Daniel recusou. Não, eu não abro mão, eu não negocio a unção, eu não negocio a minha intimidade com Deus. Que você vê que ele já adulto, já passou, já na idade madura, ele continua 3 vezes por dia orando. Isso incomodava as trevas. Então, aqui, agora, era o alimento. Você sabe que muitos perguntam como eles puderam resistir à cultura babilônica por tanto tempo, né? Como eles conseguiram sair limpos de um ambiente tão podre, tão sujo, né? Um ambiente de prostituição, de tantas outras coisas, que era dado direito a eles, né? E eles conseguiam se abster disso por causa da fé deles no Deus dos seus pais, né? Eles tinham, o que eles tinham que os fortalecia tanto? Era o conhecimento. Era a intimidade. E não abrir mão, né? Conhecimento. Não abrir mão desse conhecimento. Não. Então, eles não abriram mão. Eles tinham conhecimento e eles tinham intimidade. Né? Conhecimento porque eles estudavam a palavra. Intimidade porque eles oravam, porque eles buscavam a face de Deus. Então, era algo assim muito especial que Deus tinha com eles e foi o que os fortaleceu para resistir. Porque, na verdade, se você parar para atentar, foi um plano de Deus. Porque onde tem trevas, mas Deus coloca a luz dele, essa luz pode não dissipar 100% das trevas, mas as enfraquece. Enfraquece o poder das trevas. E isso deu a proteção para o povo, a proteção necessária. Não é verdade? Você concorda? Então, olha só, tem o que você está falando e a exposição diária. Quando você olha para a Babilônia, eu tenho um vídeo, eu vou pedir para o Aquino procurar o título do vídeo. É um vídeo curtinho, mas com muitas imagens, que te ajuda a você visualizar a Babilônia desse tempo. Tá nos
vídeos da noite, que eu tenho aqui no YouTube, eu tenho 2 momentos, né? O momento do devocional, 6 horas da manhã, e 18 horas tem vídeos que são vídeos curtinhos, mas de ensino. E esse da Babilônia é e ele foi feito com muito carinho. Tem muitas imagens para você ver como era a Babilônia. Eu acho que ele está em 3 etapas, esse vídeo. E ali você vai ver que a Babilônia era encantadora, era linda. Era como que você morar em Dubai, com ruas largas, com edificações maravilhosas, com tudo que era de bom e melhor para te distrair. E o problema, o que o Jonas falou, esses jovens se mantiveram focados. Mas tem um grupo, porque eles ficaram 70 anos ali na Babilônia, tem um grupo de levitas, que isso é Esdras que fala, com lamento, que os levitas se apaixonaram pela Babilônia, a um ponto, se acomodaram tanto na cultura da Babilônia, que aí é o problema que a gente está falando. Desse grupo grande, nós temos o posicionamento de 4 que a Bíblia nos fala. Mas tem uma grande maioria que se apaixonou pela cultura da Babilônia. No momento que Esdras recebe a permissão de voltar, leia o livro de Esdras, você vai ver. Esdras fica chocado, porque ele fala, gente, nós recebemos liberação para voltar, eu estou recebendo recursos, então vamos. Ele esperava a resposta, só que ele não ficou 1, 2, 3, não ficou contando e nem viu, porque é um grupo grande que foi embora com ele. Quando ele chega ali à beira do rio de Arravá, que é o rio Amor, ele olha, gente, cadê os levitas? Eles não vieram. E aí ele manda um recado, sai daí agora, que é o recado de Apocalipse, né? Sai da Babilônia. Sai daí agora, vocês são levitas, vocês têm que sair, vocês são consagrados, vocês têm um chamado especial. Algumas vezes eu me sinto, né, porque Esdras era um chamado para ensino. O chamado de Esdras era ensino. Às vezes eu me vejo assim, sabe? Me sinto tipo meio Esdras. Gente, sai desse topor, sai desse marasmo, sai desse momento em que você está encantado com o mundo. Se encante com Deus, sabe? Se apaixone por Deus. Não queira ser como a maioria. É o que está escrito em Deuteronômio, né? Não siga a maioria. Esse momento de sair da Babilônia vai de encontro a esse momento de sair, o arrebatamento, né? Onde muitos vão ficar. Antes do arrebatamento, você tem que sair da Babilônia. Tem que sair dessa Babilônia. E sair da Babilônia é a tua mente, as tuas emoções, as tuas motivações, é você. Né? Esse chamado de Apocalipse 16, sai da Babilônia, povo meu, é algo muito forte. É muito forte. Só confere, eu não sei se é Apocalipse. Deixa extrair o mundo de dentro de você, né? Peraí, eu só vou conferir enquanto vocês falam desse momento. E só o versículo, sai da Babilônia. Assim, todo esse encantamento, ele vem para roubar, eu creio nisso, né? Vem para roubar esse tempo da revelação do que Deus ainda quer dar, do que está disponível, né? E que a igreja precisa, né? Apocalipse 18, do versículo 4 a 7. Não é 16, eu tinha certeza aí que realmente eu tinha errado. Apocalipse 18, de 4 a 7. Há um recado, sai da Babilônia, povo meu, é um recado agora para nós. Está vendo como que é um recado? Daniel é um livro encantador, por isso que na área de membros eu dei o curso capítulo por capítulo. Aqui é uma conversa, aqui não é um curso, aqui é uma conversa, mas é encantador. Por que não orientar agora os nossos ouvintes, né? A procurarem a área de membro e ver os cursos que estão prontos lá para você aprender com profundidade. O livro de Daniel tem um curso, né? Só do livro de Daniel. Verdade. Pastora, como identificar? Você está dentro da igreja, mas você está encantado com a Babilônia e nem percebeu, né? Porque acho que esse é o momento. Esse podcast vai ter um alcance gigantesco e vai trazer um grande despertamento. Sintomas. Quando você está dentro da igreja e você tem um espírito crítico. Quando você está dentro da... Eu já vou explicar que tipo de espírito crítico. Você precisa ver se o que sai do altar é de Deus mesmo ou não, isso sim. Mas o espírito crítico é fazer comparações.
E você está, mas você não está presente. Você é insatisfeito crônico e você é superficial. Qualquer coisa te decepciona, você já não tem mais aliança. Imagina os discípulos, eles foram desafiados a andar 3 anos juntos. Eles eram jovens. Eles eram jovens maduros. Vamos lá. Mas tinha aqueles que eram mais jovens e aqueles que eram mais maduros entre os 12. O desafio foi conviver 3 anos. Era fácil? Pastora, só sei que a senhora é boa de mente, a senhora não vai sair do foco, né? Mas Nabucodonosor propôs 3 anos para esses jovens 3 anos também. Isso um discipulado. Tem uma revelação. No meu curso eu falo justamente sobre isso. É uma doutrinação, porque Jesus veio, no bom sentido, doutrinar para o bem. Cultura do céu. Ele veio implantar o reino. Ele falou, eu vos anuncio o reino. E mais o reino isso, de Deus está próximo. Tem uma palavrinha que é muito importante. Veio para nos libertar. Sim. A libertação estava ali. Mas esses 3 anos de Nabucodonosor veio para aprisionar. Sim. E conseguiu. Conseguiu. Porque uma geração, ele não conseguiu esses 4. E eu não vou dizer que são só 4. É o que a palavra me apresenta. Foram 4. Sim. Pode ter sido 30, 40, 100, 200. Milhão. Não sei. Chegar a esse número já é muito. Porque Deus trabalha com poucos, é o remanescente. Então, eu não sei se foram 200, 300, não sei. Mas eu tenho o registro de que 4 se posicionaram. Eu tenho o registro de que um grupo grande de levitas, com o passar dos anos, quando se cumpriu 70 anos, tinha um grupo grande totalmente corrompido, de mente. Eles não eram idólatras. Olha o perigo. Você está me falando de sintoma. Isso. Eu estou falando de dentro da igreja. Essa multidão de levitas que não respondeu ao chamado de Deus, não era um chamado de Esdras, era um chamado de Deus para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo. Olha, reconstruir o templo. E eles não responderam ao chamado de Deus, não foi ao chamado de Esdras. Esdras era um porta-voz de Deus. Mas por que aconteceu isso? Porque foram jovens que a gente encontra. Quais foram os sintomas? Se decepcionaram. Pediram para a gente cantar canções e a gente pendurou a harpa. Epa, por que você pendurou a harpa? Você pode até não cantar canções para os caldeus. Mas por que você pendurou a harpa para Deus? Desistiu do chamado. Então, é a geração Nutella. Tudo decepciona, tudo frustra, tudo faz com que ele se mova para uma outra igreja. Aí vai um grupo assim, é o efeito multidão. Um jovem foi para outra igreja porque agora é a moda. E vai outro grupo. Aí o outro vai todo mundo. Né? Então, não tem consistência, não tem persistência, não tem profundidade. É bom a gente salientar que a gente está vivendo esse tempo. Isso é uma característica do tempo que a gente está vivendo. E existe uma permissividade. Não tem como você se livrar absolutamente disso. Mas é bom lembrar a todos que a gente está no tempo de remanescente. Sim. Entendeu? A gente está no tempo de quem preserva a aliança, de quem ama, de quem é grato, de quem vai falando aí. Tanta coisa, de quem perdoa, de quem anda junto, simples, de quem perdoa, humilde, de quem olha para Deus ao invés de olhar para quem obedece, né? Coração ensinável. Obedece. Gente, dividir igreja, esquece. Isso não é de Deus. Não. E todos que fazem isso vêm em nome de Deus, não porque Deus de Deus. Chegou o tempo, Deus falou comigo que chegou o tempo de você arregaçar as mangas e trabalhar. Chegou o tempo de você olhar para cima, olhar para o céu, olhar para Deus. Chegou o tempo de você se conscientizar da volta do Senhor, entendeu? E você não pode entrar nessa onda, porque isso é uma onda satânica. É uma onda diabólica de afastar você de onde você está, de onde você nasceu. Você nasceu em algum lugar, em alguma igreja. Nesse lugar te lavaram, te purificaram com o sangue de Jesus. Neste lugar te libertaram das amarras das trevas. Neste lugar cuidaram da tua alma. Neste lugar cuidaram do teu crescimento espiritual. E agora esse lugar não serve mais para você? Será que não é a tua parte que deveria estar sendo feita e você não está fazendo?
Entendeu? A única coisa que eu posso te garantir que não é que Deus falou contigo que acabou o teu tempo aí, tu tem agora que servir em outro lugar. Esquece isso. Então, uma característica é a rebeldia, né? A rebeldia... Mas é uma rebeldia em nome de Deus, sabe? Então, esse que é o perigoso. E a rebeldia que você vê, olha só, como foi sutil. A rebeldia de não ouvir a palavra que Esdras tinha sido enviado para dar. Gente, sai desse conforto da Babilônia. É confortável ficar aqui, mas Deus mandou a gente para Jerusalém, para trabalhar, para colocar a mão mesmo na terra. Vamos lá. E os levitas fizeram de conta que nem ouviram. Então, a zona do conforto. Então, essa geração que é inconstante, rebelde, tudo isso dentro da igreja, com veste de santidade, com veste de estar obedecendo a Deus. Não, Deus falou comigo que é para eu ficar aqui na Babilônia. Eu tenho o meu vizinho que e vai nada. Eu tenho meu vizinho que eu posso influenciar aqui na Babilônia, é nada. E Deus mandou sair da Babilônia, é algo radical. Tem que sair. Então, é uma santidade. Esses jovens que eu digo para você, é a permissividade, tudo pode, é a cultura do nada a ver, e isso é o que eles querem, né? Mas eu não estou falando que isso é todo mundo assim, eu estou falando que essa é a doutrinação das trevas sobre os jovens. Mas só para terminar de ler... algo muito importante, 3 anos aí para escravizar, sim, né? E Jesus ficou 3 anos para libertar. Isso exato, muito lindo, tremendo, né? Isso, muito tremendo, professor. 3 anos, para ver como o ataque na mente dos jovens. Por isso que a saúde mental é tão importante também. Porque ele pega o caos que hoje o mundo está em relação à saúde mental, esse desamparo que os jovens têm, famílias fragmentadas, histórias com muitos traumas, e ele pega essa fragilidade emocional para trazer um grande ataque na vida espiritual. Então, é muito importante nós trabalharmos também na saúde mental. Por isso que o nosso foco aqui na igreja, a gente trabalha tanto com o espiritual quanto com a saúde mental, porque na Bíblia mostra o quanto é a importância da saúde mental. Mas vamos terminar de ler só esse versículo, porque a gente só vai ficar aqui mesmo. Na verdade, a gente está fazendo uma introdução, né? A gente está fazendo uma introdução e vamos dar sequência. Vamos. Porque eu acho importante, pastor, assim, os jovens, ele tem um papel fundamental nesse fechamento do tempo apocalíptico. Tem. Joel 2 mostra o quanto. E também foi através, como eu disse, Jesus foi através de jovens. Né? Jesus, ele tinha ali uma segunda geração, teve a primeira geração, depois teve uma segunda geração. A segunda geração, quem veio depois, assim, que não foi discípulo direto de Jesus, que foi João Marcos, Lucas, Paulo. Então, você vê que é uma segunda geração tão forte quanto a primeira geração, e tinham os jovens maduros e tinham os jovens mais jovens, como o João Marcos, mas são jovens. Então, o mundo foi impactado com jovens. Mas só terminando de ler aqui, eles não se contaminaram, eu estou no versículo 5, eles foram mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Mas eu quero terminar com o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Ele decidiu, é uma decisão, querido. Não é uma decisão qualquer, não. É uma decisão firme. Não se tornar impuro. Eu gosto mais da minha. Resolveu Daniel firmemente, eu estou com a RA. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com vinho, nem bebida. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, quer dizer, existiu uma decisão. E o Senhor, ele fala, a sua vida tem que ser sim, sim, não, não. Tudo que passa disso vem do inferno. Você, concessões. Não, ele foi firme. Eu não quero me contaminar na minha mente, eu não quero me contaminar nas minhas emoções, eu não quero me contaminar no meu corpo, eu não quero me contaminar na minha vida espiritual. Foi uma decisão de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego.
e assim. E você vê que quando há uma firme decisão, as trevas não conseguem interferir. Verdade. Como que eles permitiram isso? Como? Porque Deus guarda. Quando você toma uma firme decisão, Deus guarda e cega os inimigos, te blinda. Então, jovens, e também você que já é mais maduro, e há uma tome recompensa, uma firme depois decisão. Você vai falar nisso, e há uma recompensa para aqueles que se posicionam. Sim, né? eles ocuparam os melhores lugares da Babilônia, porque decidiram firmemente. E a gente não passou disso, gente. Fechou. Fechou o tempo, eu sabia que tinha acabado. Eu ia falar uma coisa e até me cortei aqui. Não, pode falar. Não, eu acho que não. Acho que a gente tem que continuar. Tem que continuar. Vamos continuar. Aí você vai esquecer. Esse assunto, não vamos esquecer. Né? Esse assunto é interminável. Escreve aqui. Vamos partir. Muito bom ter vocês aí com a gente. É maravilhoso. Faz a propaganda aí do Vinícius. Só que eu não sei fazer propaganda assim, né? Só que a gente tem pela frente aí um grande desafio. E o desafio é ser, pelo menos, uma bolinha nesse universo de tantas informações, trazendo para vocês um pouco de esclarecimento a respeito de um evangelho que nunca mudou. Sim. Ele tem 2000 anos e não tem alteração nenhuma. E a gente tem que estar consciente disso. Você tem que estar consciente disso. Né? A palavra de Deus não muda, não é alterada. Estão hoje trabalhando na alteração bíblica da palavra, né? Mas a palavra genuína dos céus é a mesma. Então, vamos prosseguir, porque já voltamos com o restante do capítulo de Daniel, dos capítulos de Daniel, que é fascinante. Bom, já deu para vocês perceberem que é assim que a gente vai andar. Amém. Pelo Antigo e Novo Testamento, conversando sobre os últimos dias, sobre tudo. A Bíblia é fenomenal. Aleluia. Eu me encanto. Cada dia eu me apaixono mais pela palavra de Deus. Eu, desde o primeiro dia que eu mergulhei na palavra de Deus, e isso faz muito tempo, cada dia me apaixono mais por ela. E eu sou testemunha disso. E então, vamos ter essa caminhada nos podcasts. Não perca, deixa o seu like. Não esquece, gente. Isso. É um movimento. Põe o dedinho ali e dá o like. O que é isso é importante? Canal, né? E se inscreva. Mas por que é importante o like? Porque a inteligência artificial, ela entende que é um vídeo relevante, então ela mesma vai fazer essa divulgação. Então vamos ajudar. E eu pergunto para você acha que é relevante? Você crê que é relevante? Então, por favor, o que está esperando para se inscrever no canal? E deixar o like. E também se inscrever na área de membros. Na área de membros, que é tão importante, onde você vai ser instruído. E compartilhar. Verdade. Deixa o teu comentário aqui, o que é que você quer ouvir sobre o livro de Daniel, e a gente vai falar com vocês. Deus até abençoe. A semana que vem. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe, querido. Até a próxima.